Covas rasas e vala comum. Ucranianos acusam soldados russos que ocupavam a cidade de Izium, recém-liberada pela contraofensiva, de promoverem torturas e execuções de civis que foram enterrados em um cemitério improvisado. Comunidade internacional já pede a criação de um tribunal para julgar possíveis crimes de guerra causados pelo exército russo a mando de Vladimir Putin. Quer entender como tudo isso impacta na guerra da Ucrânia e na comunidade internacional? Então acompanha aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, hoje com um assunto extremamente triste, muito pesado. Vamos falar aí do pior lado da guerra, geralmente sofrido pelos civis. Vamos falar dos crimes de guerra que podem estar sendo cometidos pelos soldados russos, digamos que a mando do Putin. Para isso eu vou pedir para você, antes de mais nada, e isso vai ser muito importante nesse vídeo, para você descer um pouquinho a tela, se inscrever tocando no botão vermelho, badalar o sininho das notificações e dar o seu like. Deixa o seu like agora. E por que nesse vídeo é mais importante do que em todos os outros? Porque nós vamos tocar em um assunto extremamente sensível. O YouTube não gosta desses assuntos aqui na plataforma, então é muito possível que o alcance desse vídeo seja cortado. Então eu preciso do seu like, eu preciso do seu engajamento para que o YouTube possa entregar um pouco mais aí esse conteúdo para todo mundo. Posso contar com a sua ajuda? Então vai lá agora rapidinho, não custa nada para você e deixa seu like. Conto com a sua ajuda, tamo junto. Bom, então vamos lá para a manchete que eu separei para você no dia de hoje, manchete da Gazeta do Povo, que diz assim no seu título: salas de tortura e 450 corpos de civis em vala comum são encontrados na Ucrânia. E já indo para as letrinhas pequenas para que a gente possa fazer a análise, diz assim: a maioria das pessoas enterradas em uma vala comum descoberta na cidade de Izium, no leste da Ucrânia, são civis, disse o chefe da polícia ucraniana nesta sexta-feira 16, com base em uma estimativa preliminar. Bom, já vamos começar aí falando sobre possíveis crimes de guerra. O que é crime de guerra? Por incrível que pareça, existe um ditado que diz assim, ó: no amor e na guerra vale tudo. E esse talvez seja um dos ditados mais falsos do mundo, porque nem no amor, tampouco na guerra, tudo é aceito. Nem na luta que é chamada de vale tudo, de fato vale tudo. No mundo existem regras e na guerra, essas guerras também existem. Existem muitas coisas que não podem ser feitas em uma guerra e, caso seja feita, podem ser encarados como crimes de guerra. Agora, é óbvio que na geopolítica internacional e no mundo real, o julgamento e a condenação de alguém por crimes de guerra acontece apenas com os derrotados. Os vencedores, que geralmente também cometem crimes de guerra, jamais serão presos ou condenados. Na verdade, todos os crimes de guerra de um vencedor de um conflito são jogados, varridos para debaixo do tapete. Podemos pegar aí o grande exemplo da Segunda Guerra Mundial, onde os alemães que cometeram atrocidades, por exemplo, contra o povo judeu e contra muitos outros povos e seres humanos de maneira geral, esses foram caçados, condenados, inclusive receberam aí sentença de execução. E foi isso que aconteceu. Agora, vários outros países envolvidos na guerra, que inclusive venceram o conflito, como a União Soviética comunista, cometeu crimes tão graves quanto, e Stalin não foi julgado, não foi preso, sequer foi condenado, não se instaurou um julgamento, um tribunal internacional para julgar o Stalin ou outros, como Estados Unidos também. Você pode ter certeza que também foram cometidos crimes de guerra por parte dos Estados Unidos. E aí ninguém foi condenado. Se você parar para pensar, a própria utilização das armas nucleares de Hiroshima e Nagasaki poderia ser considerado um crime de guerra, algo tão bárbaro como foi. Entendido aqui o que é crime de guerra? Então, na invasão da Ucrânia, o Putin, o exército ucraniano, o exército russo, não pode fazer o que quiser. E um dos piores crimes de guerra, contudo, é um dos mais cometidos, é o abuso contra os civis. Civis são aquelas pessoas que vivem em uma determinada localidade e não têm uma relação direta com o conflito, com a guerra. São as pessoas comuns que levavam uma vida comum e simplesmente do dia para a noite viram o território onde eles viviam, as suas casas, serem invadidas, bombardeadas e eles estão no meio do fogo cruzado. É muito comum que exércitos, nesse caso o exército invasor, esteja cometendo crimes de guerra. Aqueles crimes mais bárbaros. Essa palavra agora eu nem
vou falar ela toda porque aí ela já é grave demais aqui para o YouTube. Mas já se tem notícias de imagina o resto, né? Feito aí por soldados russos com relação a mulheres ucranianas e agora, mais recentemente, a execução, a tortura e a execução de civis, mais ou menos 450. Mas isso sequer é novidade na guerra da Ucrânia, porque na ocupação, na tentativa russa de ocupar a cidade de Kiev, o cerco que foi feito a Kiev, já se havia tido ali notícias de tortura e execuções de civis que se negavam, digamos assim, a colaborar com os russos, e eles foram executados em um ato aí de pura maldade do exército russo. Vamos continuar aqui, segundo parágrafo. Cerca de 450 tumbas foram encontradas. A maioria dos corpos tinha o pescoço envolvido em cordas e as mãos amarradas. A vala foi descoberta na quinta-feira 15, durante o processo de reconquista da cidade que fica ao leste do país. Então tá aí, ó. Esse é o sinal. Então o que aconteceu? Os russos ocuparam uma cidade, essa cidade de Zion, essa cidade foi recuperada na contraofensiva ucraniana e aí foi encontrado lá um cemitério clandestino. Quando exumaram os corpos, trouxeram de volta aí para poder analisar, foi visto aí as marcas que foram deixadas nesses corpos. E como diz aí qualquer médico legista, o corpo fala. Quando você conhece, sabe fazer aí a leitura dos sinais que existem em um corpo, ele consegue te mostrar como foi ali os momentos que antecederam a sua morte. E foi exatamente isso que os ucranianos fizeram. Você pode ter certeza que vai ter fotografia disso na internet, vai ter muita coisa falando disso. Claro que eu não vou colocar aqui, senão o YouTube destrói de fato esse vídeo. Por isso é importante você dar o seu like, recomendar, deixar um comentário. Isso é muito, muito importante. E aí, chegaram a essa conclusão e já espalharam para todo mundo. Claro, tem que se denunciar. Isso mesmo, os civis são a parte mais fraca de toda uma guerra. Os civis não estão armados e é muito triste imaginar uma pessoa que levava uma vida tranquila simplesmente agora ter que ficar à mercê do exército russo, que supostamente ainda estamos falando no campo das suposições, não se tem uma comprovação nada cabal ainda a respeito desse cemitério clandestino em Izium. Então eu já quero inclusive perguntar aí a sua opinião. Você acha que isso é fato? Obviamente que o que nós estamos fazendo aqui é entrando numa guerra de narrativas. Por quê? A Ucrânia está acusando a Rússia. Mas sabe o que é a Rússia? Sabe qual é a resposta da Rússia a esse caso e outros que já aconteceram? Que, na verdade, isso são os ucranianos plantando provas para incriminar os russos e manchar a imagem dos russos no cenário internacional. Quem que você acredita? Nos ucranianos ou nos russos? Você acha que esse caso em específico é verdadeiro ou não? Vamos lá para o último parágrafo. Kiev, capital da Ucrânia, também anunciou a descoberta de 10 salas de tortura na região de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. Salas de tortura, locais específicos para se tirar informações dessas pessoas. Com essas evidências, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, solicitou a convocação do presidente russo, Vladimir Putin, diante da Justiça Internacional. Você acha mesmo que o Vladimir Putin vai comparecer a qualquer tipo de julgamento, tribunal, ou vai prestar satisfação, vai dar alguma satisfação ao Ocidente? De forma alguma. O que ele vai fazer é entrar na guerra de narrativa, falar que isso não é culpa dele, que isso sequer é verdade, que isso é mentira, que são os ucranianos fazendo aí com que os russos fiquem com a imagem manchada. Mas a questão aqui é muito simples mesmo. Se os russos não tivessem invadido a Ucrânia, nada disso estaria acontecendo. Absolutamente nada disso estaria acontecendo. E agora a União Europeia, a Ucrânia, a comunidade internacional tem mais é que investigar, ir a fundo e até as últimas consequências para saber se isso é um caso real ou não. E caso seja real, tem que se ir até as últimas consequências com relação a isso. Tobias, mas quais seriam as últimas consequências com um autocrata ditador que vive na Ucrânia e não pode sair de lá? O Putin não pode viajar para nenhum país do Ocidente.
senão ele é preso imediatamente. Ele só consegue ali ficar na Rússia e até a China, e aí se o avião dele tiver algum problema e tiver que parar em algum outro país aí, ele simplesmente seria preso imediatamente. Então, o Putin jamais vai se entregar ou será entregue pelos próprios russos, uma vez que ele manda em toda a Rússia, a não ser que houvesse uma espécie de revolução, um grupo opositor tomasse o poder e aí sim entregasse o Putin para um julgamento internacional. Como eu disse, nas relações internacionais, na geopolítica internacional, só os derrotados são julgados. Os vencedores nunca são. Ou, às vezes, no caso, o Putin não é nenhum vencedor ainda, eu acredito que ele nem vai vencer, mas ele vai continuar ali encastelado dentro do seu país, o maior país do mundo, que não vai entregá-lo de forma alguma. Mas talvez esteja uma dúvida aí na sua cabeça, você esteja se perguntando, Tobias, mas por que os russos fariam isso? E principalmente, se eles fizessem, eles não teriam que apagar as provas? Não seria muita burrice deixar as provas ali? Sim e não. A questão é muito comum, infelizmente, em uma guerra, a questão da tortura e a questão da execução. Posso pegar o exemplo aqui da guerra do Afeganistão ou da guerra do Iraque, onde o exército dos Estados Unidos torturou aí centenas de pessoas. Aliás, os Estados Unidos que tem um centro inteiro dedicado a prisões ilegais e à tortura, que é a prisão de Guantánamo, que fica em Cuba. Os americanos, os Estados Unidos, estão aí entre os países que menos respeitam os direitos humanos. Eles apreenderam pessoas no Oriente Médio, do Afeganistão, do Iraque, levaram para Guantánamo em Cuba sem nenhum julgamento, ninguém sequer sabe quem está lá, as pessoas não têm direito nenhum a uma ampla defesa, nada. E existem fotos que já foram vazadas de tortura, tudo isso acontecendo. Pois é, então a tortura, ela infelizmente é uma prática comum em conflitos. Então eu não duvido que os russos podem estar fazendo isso, principalmente para conseguir aí informações ou contra aqueles civis que não colaboram com a ocupação ilegal e injustificável da Rússia em território ucraniano. A segunda questão é a história de não apagar os vestígios, as provas, é porque você pode ter certeza que os russos não imaginavam que aquelas cidades que já haviam sido conquistadas por eles seriam retomadas pelos ucranianos. Eu duvido que os russos, com a empáfia que eles têm, eles iriam imaginar que os ucranianos iriam conseguir reconquistar cidades, como aconteceu e está acontecendo nesse momento. Então, simplesmente, eles não tiveram o mínimo trabalho de apagar as evidências, simplesmente jogando em covas rasas e valas, em uma vala comum, todos aqueles que eles executaram, mas agora eles estão sendo descobertos ou supostamente descobertos. A gente ainda não tem uma comprovação efetiva sobre isso. E aí, qual é a sua opinião a respeito de tudo isso? Tá gostando do Atualiza-E? E claro, vou te pedir mais uma vez, esse vídeo provavelmente vai ter um alcance muito menor devido às palavras pesadas e o tema muito complexo, coisa que o YouTube não gosta. Então eu vou pedir para você mais uma vez, clica aqui na logo do canal que está aparecendo, badala o sino das notificações para você receber todos os vídeos 6 horas da manhã e claro, deixa o seu like porque ele é fundamental aqui para o canal. A gente quer chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano, eu conto com a sua ajuda, os comentários estão aqui todos abertos para vocês. Tamo junto? Beijão do Tobi, obrigado por ter chegado até aqui, vocês são incríveis. Tchau, fui!